Nos últimos anos, a chamada ideologia de gênero tem se tornado um dos temas mais discutidos no âmbito da educação, especialmente no espaço escolar. Trata-se de um movimento que defende a desconstrução dos papéis tradicionais de masculino e feminino, propondo que a identidade de gênero não seja determinada pelo sexo biológico, mas sim pela percepção subjetiva de cada indivíduo. Essa perspectiva, que tem encontrado apoio em certos setores acadêmicos, políticos e educacionais, vem gerando grande preocupação entre pais cristãos, que veem nela uma ameaça à formação moral e espiritual de seus filhos. É importante entender que a escola é um espaço de aprendizagem, mas também de formação de valores. Quando conteúdos relacionados à ideologia de gênero são introduzidos nas salas de aula, muitas vezes de forma sutil e em faixas etárias precoces, os pais podem sentir que estão perdendo o direito de serem os principais responsáveis pela educação moral e ética de seus filhos. Esse é um ponto sensível, pois a Bíblia afirma claramente que os pais têm o dever de instruir seus filhos no caminho do Senhor, ensinando-os a diferenciar o certo do errado e a viver de acordo com a vontade de Deus. A grande questão é como os pais cristãos devem agir diante desse cenário. Em primeiro lugar, é fundamental que tenham clareza sobre o que está sendo ensinado nas escolas. Muitos não sabem exatamente quais conteúdos são abordados em sala de aula, e essa falta de informação abre espaço para que ideias contrárias à fé cristã sejam transmitidas sem questionamento. É dever dos pais acompanhar a vida escolar dos filhos, participar de reuniões, verificar os materiais didáticos e conversar com os professores quando houver dúvidas ou preocupações. Outro ponto importante é a necessidade de estabelecer uma comunicação aberta com os filhos. Em vez de simplesmente proibir ou censurar determinados assuntos, os pais precisam estar preparados para dialogar de forma clara, amorosa e firme, explicando por que acreditam no padrão bíblico da criação. Homem e mulher, ambos feitos à imagem de Deus. Esse diálogo deve ser constante, de maneira que os filhos aprendam a filtrar as informações recebidas e a confrontá-las com os princípios da fé cristã. Além disso, os pais devem investir tempo no ensino bíblico dentro do lar. A família é o primeiro espaço de educação e discipulado, e não pode ser negligenciada. A leitura das Escrituras, a oração em conjunto e as conversas sobre temas da atualidade à luz da Palavra de Deus fortalecem a mente e o coração das crianças e adolescentes, tornando-os capazes de resistir às pressões externas. Quando a fé é firmemente estabelecida em casa, a influência de ideologias contrárias tende a perder força. É também fundamental que os pais busquem se informar e se capacitar. Muitas vezes, a ideologia de gênero é apresentada de forma sofisticada, utilizando termos acadêmicos ou argumentos aparentemente científicos. Por isso, os pais precisam estudar, compreender os conceitos e estar preparados para refutá-los de forma respeitosa e fundamentada. Essa preparação evita tanto o silêncio por falta de argumentos, quanto reações agressivas que podem prejudicar o diálogo. A ação dos pais cristãos diante da ideologia de gênero nas escolas não pode se basear apenas em oposição, mas também em proposição. Eles precisam ser capazes de apresentar uma visão coerente, equilibrada e fundamentada da sexualidade humana, que respeite a dignidade de cada pessoa, mas que também seja fiel ao padrão bíblico. Isso inclui ensinar que Deus criou homem e mulher com igual valor, mas com identidades distintas e complementares, e que a sexualidade deve ser vivida dentro dos limites estabelecidos pelo Criador. Diante desse cenário, a responsabilidade dos pais cristãos é enorme. Eles não podem terceirizar para a escola, para a igreja ou para a sociedade a formação moral e espiritual de seus filhos.
É preciso assumir com coragem e amor o papel de primeiros educadores, guiando-os na verdade e preparando-os para enfrentar um mundo cada vez mais hostil à fé cristã. Na próxima parte, refletiremos sobre como os pais podem agir coletivamente, seja por meio da participação em associações escolares, seja pela mobilização da comunidade cristã em defesa da educação que respeite os valores da família e da fé. Você disse, parte 2. O ChatGPT disse, ideologia de gênero nas escolas. Como os pais cristãos devem agir? Parte 2. Além da atuação individual, os pais cristãos podem e devem agir de forma coletiva para proteger seus filhos e influenciar a educação escolar. Uma das maneiras mais eficazes é participar ativamente das associações de pais e mestres, reuniões escolares e conselhos escolares. Estar presente nesses espaços permite conhecer de perto o conteúdo ministrado, questionar práticas pedagógicas que contrariem princípios cristãos e propor alternativas que respeitem a visão de família e fé. Quando os pais se unem, sua voz ganha força e passa a ter maior peso nas decisões que afetam a educação das crianças. Outra forma de atuação coletiva é o diálogo respeitoso com professores e gestores. A confrontação agressiva geralmente gera resistência, enquanto uma abordagem fundamentada e cordial pode abrir portas para o entendimento e a negociação. Os pais podem apresentar argumentos baseados em estudos, evidências pedagógicas e nos direitos constitucionais de educação familiar, mostrando que seu interesse não é apenas ideológico, mas também educativo e protetor. Esse tipo de diálogo ajuda a construir pontes e a criar um ambiente escolar mais equilibrado. A mobilização da comunidade cristã também é um recurso importante. Igrejas, grupos de estudo bíblico e organizações cristãs podem apoiar os pais, promovendo encontros de conscientização, debates e cursos sobre educação e sexualidade à luz da Bíblia. Essa união fortalece a comunidade, fornece informações confiáveis e capacita os pais para agir com sabedoria e discernimento. Além disso, o apoio espiritual é essencial, pois lidar com ideologias contrárias à fé pode ser desafiador emocionalmente. A oração e a busca coletiva pela orientação de Deus tornam os pais mais firmes e confiantes em suas ações. Os pais também devem estabelecer limites claros para o consumo de conteúdos externos que possam influenciar seus filhos, como redes sociais, programas de TV e materiais online. Embora não seja possível isolar completamente as crianças do mundo, é possível ensiná-las a filtrar informações à luz da palavra de Deus. Conversas abertas sobre esses temas, explicando os princípios bíblicos e o propósito divino para a família e a sexualidade, ajudam os filhos a desenvolver discernimento crítico, evitando que aceitem passivamente ideias que contradizem a fé cristã. Outra estratégia importante é investir na educação integral dos filhos. A escola não é a única responsável pelo aprendizado. O lar continua sendo o centro de formação moral, espiritual e intelectual. Os pais podem criar espaços de discussão, leitura, estudos bíblicos e atividades que reforcem os valores cristãos. Ao integrar conhecimento acadêmico com princípios de fé, os filhos aprendem a conciliar o que recebem na escola com a verdade de Deus, desenvolvendo uma visão consistente e sólida sobre identidade, sexualidade e moralidade. É essencial também manter o equilíbrio entre firmeza e amor. A reação exagerada ou o confronto constante pode gerar resistência e afastamento dos filhos, enquanto a falta de ação coloca-os em risco de influência externa. Por isso, a postura dos pais deve ser de orientação, explicação e proteção, sempre com paciência e exemplo pessoal. Demonstrar coerência entre o que é ensinado em casa e a vida que os pais levam fortalece a credibilidade do ensino cristão. Por fim,
Os pais cristãos devem lembrar que sua principal arma não é apenas a argumentação intelectual, mas a oração. Clamar pela proteção, sabedoria e discernimento para si e para os filhos é fundamental. Deus é quem transforma corações e fortalece famílias para enfrentar desafios. Quando os pais se unem em oração, atuam com responsabilidade e promovem a educação fundamentada na palavra, eles cumprem seu papel de guardiões da fé e da formação moral dos filhos. Na próxima parte, abordaremos estratégias práticas de diálogo com escolas, exemplos de ações concretas e a importância de criar filhos com discernimento para enfrentar ideologias contrárias à fé cristã sem medo ou confusão. Você disse, parte 3. O ChatGPT disse, ideologia de gênero nas escolas. Como os pais cristãos devem agir? Parte 3. Para agir de maneira eficaz diante da presença da ideologia de gênero nas escolas, os pais cristãos devem combinar vigilância, diálogo e educação contínua. Uma estratégia prática é conhecer o currículo escolar em detalhes. Solicitar informações sobre livros, atividades, projetos e conteúdos abordados permite identificar antecipadamente qualquer material que contrarie os valores cristãos. Dessa forma, os pais podem preparar explicações e debates em casa, fornecendo aos filhos uma base sólida para discernir o que recebem na escola. O diálogo com os filhos deve ser constante e adaptado à idade e à compreensão de cada criança. Em vez de apenas proibir ou criticar, os pais podem usar perguntas que estimulem o raciocínio, convidando os filhos a refletirem sobre o propósito de Deus para o homem e a mulher. Esse método fortalece o senso crítico e evita que a educação cristã se transforme em imposição autoritária. Filhos educados com argumentação e amor têm maior capacidade de resistir a influências externas sem ressentimento. Além disso, os pais podem atuar diretamente nas escolas de forma propositiva, participar de reuniões, propor palestras sobre educação familiar, sugerir conteúdos alternativos e apoiar projetos que reforcem valores éticos e cristãos são formas de envolver-se positivamente. A presença ativa demonstra compromisso com a educação e envia uma mensagem clara. Os pais não estão ausentes, mas acompanham de perto a formação de seus filhos, sempre com interesse em que a aprendizagem esteja alinhada à fé e à moral cristã. A atuação coletiva também é essencial. Pais cristãos podem unir-se em associações ou grupos de apoio, compartilhando informações, estratégias e experiências. Essa união fortalece a posição diante de escolas e autoridades, além de proporcionar suporte emocional e espiritual. Juntos, os pais conseguem influenciar decisões, propor alternativas pedagógicas e até participar da elaboração de políticas escolares que respeitem a liberdade religiosa e a autoridade dos pais na educação moral dos filhos. Outro aspecto importante é a preparação dos filhos para situações de pressão ou questionamento na escola. É necessário ensiná-los a responder com respeito e firmeza, baseando-se na verdade bíblica sem hostilidade. Essa preparação ajuda a evitar confusão, vergonha ou medo, permitindo que as crianças e adolescentes mantenham sua fé de forma consciente e autêntica. O ensino sobre identidade e sexualidade à luz da palavra de Deus deve ser contínuo, coerente e reforçado por exemplos práticos no cotidiano familiar. Os pais também devem buscar discernimento espiritual para lidar com a situação. Isso inclui oração constante, estudo da Bíblia e aconselhamento com líderes cristãos. Quando os pais estão alinhados com Deus, tornam-se capazes de enfrentar ideologias contrárias com sabedoria e equilíbrio, sem ceder ao medo ou à reação impulsiva. A espiritualidade fortalece a família e cria um ambiente seguro para o crescimento moral e emocional dos filhos. Por fim, é importante lembrar que a educação cristã
É uma parceria entre pais e filhos, fundamentada no amor, no respeito e na fidelidade à palavra de Deus. A ideologia de gênero pode ser um desafio presente, mas não pode ser vista como uma ameaça incontrolável. Com ação consciente, diálogo constante, ensino bíblico firme e apoio mútuo, os pais cristãos conseguem proteger seus filhos e formar cidadãos e cristãos íntegros, capazes de discernir a verdade em meio a influências externas. Na parte final, abordaremos o encerramento desta reflexão, destacando princípios de ação prática, equilíbrio e perseverança, além da importância de manter a fé e a confiança em Deus como guia na educação dos filhos diante de ideologias contrárias à fé cristã. Você disse. Parte 4. Encerramento. O ChatGPT disse. Ideologia de gênero nas escolas. Como os pais cristãos devem agir. Parte 4. Encerramento. Encerrando esta reflexão, é importante destacar que o papel dos pais cristãos diante da ideologia de gênero nas escolas vai muito além de simples oposição. Ele envolve vigilância, diálogo, educação contínua e oração. Os pais são os primeiros responsáveis pela formação moral, espiritual e emocional de seus filhos, e não podem abdicar desse dever em favor de instituições ou correntes ideológicas que contradizem a fé cristã. A ação eficaz dos pais começa pelo conhecimento. Estar informado sobre o currículo, os materiais didáticos e as atividades propostas permite intervir de maneira consciente, apresentar explicações fundamentadas aos filhos e, quando necessário, dialogar com a escola. Esse acompanhamento constante garante que os filhos recebam orientação adequada, compreendendo o padrão bíblico de identidade, sexualidade e papéis familiares, mesmo diante de influências externas. O diálogo dentro de casa é outro ponto crucial. Conversas regulares e respeitosas fortalecem o discernimento das crianças e adolescentes, ensinando-os a filtrar informações e a manter a fé sem medo ou confusão. Ao mesmo tempo, é fundamental demonstrar coerência entre o que os pais ensinam e a vida que vivem, mostrando que os valores cristãos não são apenas teoria, mas prática diária. Além disso, a ação coletiva é poderosa. Participar de associações de pais, apoiar projetos educacionais alinhados à fé e unir-se a outros cristãos fortalece a posição diante das escolas e autoridades. A mobilização responsável e fundamentada permite que os pais exerçam influência positiva, propondo alternativas pedagógicas e defendendo a liberdade de educar os filhos conforme princípios bíblicos. A oração e o discernimento espiritual são ferramentas indispensáveis. Buscar a orientação de Deus, estudar a Bíblia e aconselhar-se com líderes cristãos ajuda os pais a agir com sabedoria e equilíbrio, sem ceder ao medo ou à reação impulsiva. A espiritualidade fortalece a família, sustenta a ação pedagógica e garante que o ensino da fé permaneça firme, mesmo em contextos desafiadores. Por fim, os pais cristãos devem lembrar que a educação é uma parceria entre lar e escola, mas que o lar tem primazia na formação moral e espiritual. A ideologia de gênero pode representar um desafio contemporâneo, mas não é invencível diante de pais informados, preparados e guiados por Deus. Ao combinar amor, diálogo, ensino bíblico e ação consciente, os pais não apenas protegem seus filhos, mas também formam cristãos íntegros, capazes de discernir a verdade, resistir a influências contrárias e viver de acordo com os princípios de Deus. Em resumo, os pais cristãos têm a responsabilidade de agir com firmeza, sabedoria e amor, garantindo que seus filhos cresçam com uma compreensão correta da identidade humana e da sexualidade, conforme o projeto de Deus. Com vigilância, ação coletiva, oração e ensino consistente,
Eles cumprem seu papel como guardiões da fé e formadores de uma geração preparada para enfrentar os desafios do mundo moderno sem comprometer sua fidelidade ao Evangelho.